Olá, mamães, papais, vovós, titios, titias, famílias. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pelos joinhas, pelos compartilhamentos, pelos comentários de vocês aqui embaixo. Me deixa muito feliz, muito alegre quando eu recebo o feedback de vocês. Então, eterna gratidão a todos vocês que compartilham comigo suas percepções, me mandam áudios, me mandam mensagens. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Nesta semana, eu gostaria de abordar um assunto que me comove, realmente me comove, e eu vejo quanto é difícil para as crianças, nos tempos atuais, lidar com isso, que é a questão da comparação. É muito difícil você viver num mundo consumista ao extremo, como é o nosso, né? Nós vivemos num país extremamente consumista, e ensinar aos nossos filhos, dentro desse contexto, o quanto eles devem preservar a sua essência e não se contaminar com isso, e não entrar na armadilha da comparação. Eu vejo que quando a pessoa tende a se comparar o que ela conquistou com as conquistas de outra, a família dela com a família de outra, a estrutura dela com a estrutura de outra, o trabalho dela com o trabalho de outra, e quando se é criança, o brinquedo dela com o brinquedo de outra, e assim por diante, as roupas, os calçados, os telefones, os iPhones, a casa, o carro, né? A gente vai crescendo e o brinquedo também vai ficando mais caro, não é assim? E muitas vezes as crianças já começam desde pequenininhas a entrar nessa questão da comparação, elas começam a se comparar, às vezes com coisas simples. Nossa, começa assim, ó, comparando o lanche na escola. Ó, eu lanchei isso, meu amiguinho lanchou aquilo. Eu levei isso, minha coleguinha levou aquilo. Aí começam a comparar os brinquedos, aí começam a comparar o carro que papai e mamãe dirigem, a casa que o coleguinha mora com a casa que eu moro. E à medida que se vai crescendo, essa doença, essa praga, vai se infiltrando sutilmente assim na vida das pessoas. E tem um grande poder de destruição, porque vai causando uma frustração tão gigantesca, porque por mais que a pessoa tenha muitas vezes mais do que o suficiente para ser feliz, mais do que ela precise, mais do que lhe baste, ainda assim ela se compara com os outros, e aí ela começa um declínio, aí ela começa a vivenciar uma tristeza, aí ela começa a vivenciar uma depressão, aí ela começa a vivenciar uma frustração. Ah, porque eu tenho uma TV de X polegadas, mas a minha vizinha tem uma de X vezes 2. Ah, mas os meus móveis são assim, mas os da minha cunhada são assados. Ah, mas a minha casa é assim, e a casa de fulana não sei o quê. E começa a entrar naquela comparação. Os filhos de fulana são assim, e os meus são... Você está me entendendo? Começa a comparar. O marido... Ai, a esposa do outro. Gente, se tem uma coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos, é não entrar nessa armadilha da comparação. Primeiro, porque isso é irreal. Né? Isso é irreal, isso não existe. Qualquer pessoa, qualquer vida, qualquer contexto, todos têm seus dilemas, têm suas dificuldades, têm suas peculiaridades. Então é insano isso, de começar a se comparar com os outros, a querer ter o que os outros têm. Aquela história, né, que a gente ouve muito falar, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu te aconselho a você aguar a sua. Cuida da sua, corta a sua, deixa a sua grama bonita. Para de olhar para a grama do vizinho, tá? Usufrui a sua grama. Faz lá um belo jardim, planta uma árvore, faz piquenique com sua família, mas curte a sua grama.
Para de olhar para a grama do vizinho. Para de trazer comparações para a sua vida. Comparação gera morte, gera tristeza, gera sofrimento. Ensina os seus filhos que não devem se comparar. Não devem se comparar. E à medida que eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes, vão se tornando jovens, essas comparações vão ficando mais perigosas. Porque aí as meninas querem se parecer às modelos das passarelas, os meninos querem se parecer aos marombados das academias. Então aí entra o quê? Entra a anorexia, aí entra aquela greve de fome, porque a menina quer ser tão magra, tão magra, tão magra como a modelo tal, que ela para de comer. E aquele garoto que quer ser musculoso a todo custo, tem 14 anos, está em processo de crescimento, não tem nem cabimento, ter músculos nessa idade, aquela coisa bombada, não vai ter, porque é um adolescente, ele está em processo de construção, aí vai lá e meta-lhe bomba, e toma porcaria, e faz tudo errado, né? Se dopa, se vicia, estraga a saúde, arrebenta com a saúde, mas tudo em prol do quê? De ganhar um status, uma reputação, uma beleza, não sei eu lá o quê, para se comparar com não sei quem. Está sempre se comparando. As mulheres se comparam com outras mulheres mais bonitas, os homens se comparam com outros homens mais bonitos, ou mais fortes, ou mais malhados, sei lá o quê. As crianças se comparam com outras, com o que os pais têm, com o que os pais deixam de ter. Isso tem que parar. Nós temos que ensinar os nossos filhos que a comparação não é algo que vem de Deus. Não é algo que agrada o Senhor. A gente não tente ficar comparando a nossa felicidade, a nossa alegria, ou mesmo as nossas tristezas ou as nossas dores com as de outra pessoa. Cada história é uma história. De repente, os seus pais têm um determinado poder aquisitivo, os pais do coleguinha têm outro poder aquisitivo. Vamos lidar com a nossa realidade aqui. Vamos lidar com o que a gente pode. Então, eu vejo assim, essa questão da comparação está destruindo tanto as cabecinhas, né, das crianças, a mentalidade dos adolescentes, dos jovens, e muitos adultos também entram nessa armadilha e começam as suas comparações e vivem uma eterna frustração, vivem uma eterna tristeza, porque estão sempre se comparando com os outros. Então, a minha medida de felicidade, ela não é plena, porque eu vejo que o outro é mais feliz do que eu. A minha medida de felicidade é inferior à medida de felicidade do outro. Para tudo, para. Você tem de buscar encontrar a sua identidade em Deus. Você tem de buscar quem é você, qual é o seu propósito, para qual propósito você foi criado por Deus. Você tem de ensinar aos seus filhos que eles têm valor, que eles são diferentes, que eles são únicos, que eles foram planejados por Deus e que eles têm um propósito nesse mundo e nessa vida. E não tem de se comparar com ninguém. São tão únicos que Deus não fez dois iguais. Nem gêmeos são iguais. Gêmeos, um tem um determinado dom, o outro tem outro dom. Um tem habilidade com uma coisa, o outro tem habilidade com outra coisa. Então, não existem pessoas iguais. Não existem, tá? Deus não fez duas pessoas iguais. E eu vejo que a questão da comparação traz muita mágoa, traz muita dor, traz muito sofrimento. Então, se você observa isso nos seus filhos, você já arranca isso daí, da sua família, da sua vida, agora, já. Não deixa esse negócio criar raiz, não deixa esse negócio crescer, não deixa essa plantinha se criar no seu jardim, no seu gramado. Destrua isso, arranca isso. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com o projeto que Deus tem para você. O quão próximo eu estou daquilo que Deus tem para mim. Será que eu estou sendo aquela mãe que Deus deseja que eu seja? Aquela esposa que Deus deseja que eu seja? Aquele marido, aquele filho, aquele pai? Eu tenho que me comparar, sim, com o propósito que Deus tem para mim. A Rosilene que Deus planejou, a Rosilene que Deus visualizou.
eu estou próxima de ser essa Rosilene, eu estou sendo essa Rosilene, eu posso me comparar com o projeto que Deus tem de mim mesma, mas não com outra pessoa, porque eu sou única. Eu tenho valores únicos, eu tenho personalidade única, eu tenho aptidões, dons, talentos, que são únicos, que Deus colocou em mim do mesmo modo como colocou em você. E você tem que ensinar isso para os seus filhos. Eu lembro de um dia que a minha filha chegou em casa e ela ficou se olhando no espelho, se olhando, e ela comentou algo que ela disse que ela não estava gostando muito nela. E comparou isso com outra coleguinha. Eu confesso a vocês que eu fiquei horrorizada, eu fiquei chocada. Minha bebezinha, tão pequenininha, ela devia ter uns 6 aninhos na época, e ela já estava querendo entrar nesse negócio de se comparar, Não deixei. Peguei minha filha, sentei com ela e conversei, expliquei o valor que ela tem, que ela é única, que Deus fez ela daquele jeitinho, que ela é perfeita do jeito que ela é, com tudo que ela tem, que é exatamente o que você tem que falar para os seus filhos. Buscar a felicidade com aquilo que Deus me deu, aquilo que eu sou, quem eu sou. Eu preciso descobrir os meus próprios talentos, meus próprios dons, o propósito que Deus tem para a minha vida, o que Deus planejou para a minha vida. E me adequar dentro disso, desse projeto de Deus para mim. Se você começar a entrar nessa armadilha de comparação, você vai ficar doente. E não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai tirar o seu foco. Em vez do seu foco estar lá no alto, lá em Deus, e no seu crescimento, o seu foco passa a ser a vida dos outros, você começa a se comparar com os outros, e aí você também já não cresce mais, você estagna, você para de crescer, e daqui a pouco você já está se deprimindo, então já está em processo de decrescimento, né? Já está decrescendo. E não é isso que o Senhor tem pra gente. Eu me lembro de 2 irmãs na Bíblia, né? De Raquel e Lia, que havia essa comparação, havia essa disputa entre as duas, e ambas viviam frustradas por conta disso, por conta dessa comparação. Aliás, se você parar para pensar um pouquinho, a primeira história trágica que nós temos na Bíblia, o primeiro relato, né, o primeiro homicídio, são os filhos de Adão e Eva. Já houve uma comparação por parte de Caim com Abel. Caim se comparou com seu irmão e ele já se depreciou, ele não quis entender o que de fato o Senhor estava tentando mostrar para ele. Deus estava tentando mostrar para Caim que ele não estava sendo verdadeiro, que ele não estava sendo coerente, que ele não estava de fato buscando santidade, buscando honrar a Deus. Ele não teve todo um amor, todo um carinho para se voltar a Deus como Abel teve. Deus, como um pai amoroso, tentou mostrar para Caim como ele podia melhorar. Tentou chamar atenção para Caim, para ele mesmo, para o formato de espiritualidade que ele estava desenvolvendo. Mas o que Caim fez? Caim não aprendeu a lição do Senhor, não, muito pelo contrário. Ele se comparou com o irmão e ficou tão irado, ficou com tanta raiva, com tanto ódio do irmão, que o matou. Então veja você, lá no iniciozinho nós já temos aí um relato do que deu essa comparação. Então comparação gera morte. Comparação é sempre algo trágico. Comparação é algo que produz tristeza, frustração, doença. Não se compare, não compare a sua felicidade com a de outra pessoa, não compare a sua beleza, a sua magreza, não compara nada, seu corpo, seu sorriso, seu cabelo, a cor da sua pele. Você não tem que se comparar com ninguém, você é aquilo que Deus quis que você fosse. Perfeito do jeito que você é, perfeito. Chega de comparação. A gente vive uma geração que se compara uns com os outros, tanto em relação ao que são, quanto em relação ao que tem.
Chega disso, você, mãe, pai, vovó, tios, tias, famílias. Por favor, ajudem essas crianças, ajudem esses adolescentes a compreender que a comparação com os outros não leva a nada. Nós temos que ter um único foco, que é sermos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Seja a mãe que Deus te criou para ser, seja o pai que Deus te criou para ser, a vovó, o vovô, o tio, a tia que Deus te criou para ser. Ensine o seu filho, a sua filha a serem plenos, a extrair de dentro deles o máximo do potencial que Deus colocou aqui dentro deles. Mas que não se comparem com ninguém, porque eles são especiais do jeito que eles são perfeitos do jeito que eles são, com o cabelo que eles têm, com a pele que eles têm, com os olhos que eles têm, com os talentos e com os dons que eles têm. Ajude o seu filho a ser feliz consigo mesmo. Ajude a sua filha a se aceitar e ser feliz com ela mesma. Ok? Por essa semana é só. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar o joinha, de deixar seu comentário. E até semana que vem, se Deus quiser.